aqui para nossa planilha quais são os 3 principais erros que as pessoas cometem quando vão fazer uma análise exploratória de dados. Por quê? Porque são erros que as pessoas cometem e elas não se importam muito, elas não entendem o quanto isso pode impactar as suas análises. E o primeiro erro é subestimar a importância da análise exploratória dos dados e querer ir direto para as análises complexas ou modelagens preditivas sem primeiro entender os dados. E esse erro, ele é muito comum. E eu entendo se você comete esse erro, eu entendo se você não gosta também da análise exploratória de dados, porque a gente faz muitas vezes sem saber o motivo pelo qual a gente está fazendo. Tem muita coisa por trás de uma análise exploratória que vai fazer sentido lá na frente. Então, você precisa, mesmo que você não saiba os conceitos que eu usei aqui, mesmo que você não saiba o que é um teste AB, mesmo que você nunca tenha feito uma análise bivariada, não tem problema. Se você entende que isso tem um propósito, se você entende que isso vai te ajudar a fazer uma análise melhor, é como você explicar para uma pessoa lá no ensino médio que aprender a calcular a área de um triângulo pode ajudar ela a construir um prédio depois quando ela vir a ser engenheiro. E pode ser que esse seja o sonho da pessoa, da criança, do adolescente. Então, mesmo que você ainda não saiba construir um prédio, se você sabe calcular a área, você já pelo menos entende que aquilo é mais uma etapa, mais um tijolinho que você está colocando na construção da sua carreira, do seu conhecimento, que depois vai vir a ser útil. Então, no caso de análise de dados, isso acontece. As pessoas subestimam a importância da análise exploratória porque elas falam, tá bom, calculei a média, calculei a mediana, eu continuo tendo problema de churn na minha empresa. Não mudou nada. É porque você parou aí. Você não entendeu que isso é a ponte, isso é o necessário para que você resolva alguns problemas. O outro erro comum que acontece é não explorar visualmente as coisas. Deixa eu colocar aqui esse erro. Não explorar visualmente os dados que você tem. Por que isso é um erro? Porque, por exemplo, quando nós calculamos os nossos dados, a gente pode até encontrar algum outlier, quando a gente calcula, por exemplo, o valor máximo, eu percebo que tem alguém ganhando 999 milhões na empresa. É óbvio que isso é um erro de digitação. Só que quando a gente acredita só nisso, ou quando a gente só vê a média dos nossos dados, pode ser que o outlier esteja escondido ali. Pode ser que, se eu olhei só a média dos meus dados, se eu não questiono aquilo, o outlier está escondido, no meio de 5 mil linhas. A gente dificilmente vai conseguir analisar e encontrar esse outlier. Então, encontrou um outlier ou desconfia que tem um outlier, faça um box plot, porque o box plot ele vai te mostrar exatamente o outlier, onde ele está, quem ele é. Então, um erro é não explorar os dados visualmente, que é basicamente, aí eu volto nesse exemplo, é basicamente o que a gente estava fazendo aqui. Explora, põe visualmente para você entender. Esse impacto visual, ele ajuda você, analista, não é só numa boa apresentação, ajuda você numa análise exploratória. Conceito de Pareto, EDA resolve 80% dos problemas no dia a dia. Exatamente. E você, se você sabe resolver 80% dos problemas no dia a dia, você já é um analista de dados melhor do que a maioria que tem aí. Ah, mas eu vou usar outras técnicas mais avançadas, outras coisas mais avançadas? Vai, mas aí você vai resolver uma outra etapa que envolve, que necessita de uma análise mais técnica. Quando você sabe a análise exploratória de dados, você consegue, por exemplo, identificar que o problema está no YouTube, no Google e no LinkedIn. Você bateu o olho aqui, você viu, fala, poxa, o que a gente vai fazer? Vamos analisar agora, individualmente, as campanhas do YouTube, as campanhas do Google, as campanhas do LinkedIn? Vamos parar de investir em anúncio no LinkedIn por enquanto, até a gente otimizar? Isso já é uma recomendação. Você já está resolvendo um problema da empresa, só com uma análise exploratória. Mas você precisa, na sua análise exploratória, ter o apoio visual de gráficos. Isso vai ajudar você a encontrar erros, vai ajudar você a encontrar anomalias. Por exemplo, o LinkedIn ali custando $47, enquanto o Meta está custando 3. Você consegue enxergar isso visualmente quando você divide assim. Lógico que você também pode usar tabelas. Você tem que usar todos os recursos possíveis para facilitar o entendimento daqueles dados, que é ali que você vai encontrar onde está o problema. Onde estava o problema aqui do CPA 1150? Provavelmente aqui. Você já encontrou o problema, certo? Isso é uma das coisas que você precisa tomar cuidado. Depois, outro erro importante, que tem um pouco a ver com o erro número 2, que é o erro de ignorar os outliers ou erros de dados que podem ter grande impacto nos resultados finais. Então, as pessoas, por não entenderem o que é o outlier, o que ele faz, o impacto que ele pode causar em toda a sua análise, o tanto que ele pode distorcer uma média, igual a gente viu aqui, as pessoas às vezes acabam não se importando tanto com outliers. Isso vai sim afetar os seus testes, a sua análise, os seus modelos preditivos. Você pode fazer previsões erradas, você vai usar testes que vão ter resultados errados e pouca precisão. Então, esses são os erros, os 3 principais que as pessoas cometem ao fazer uma análise exploratória de dados. Subestimam a importância da análise exploratória e faz de qualquer jeito. Esse fazer de qualquer jeito faz com que as pessoas não façam gráficos, não tenham apelo visual para entender melhor o que os dados estão dizendo e também ignorem alguns problemas, como, por exemplo, outliers, que as pessoas podem deixar sendo erro de digitação ou não vão tratar, caso a gente precise tratar esses outliers, eles sejam dados reais, a gente vai precisar tratar, a gente não pode excluir. Todas essas decisões que vão ser discutidas aqui, no teste de hipótese e previsão, elas precisam estar antes embasadas aqui na análise descritiva de dados. Como é que você vai decidir se você vai excluir um outlier ou se você vai fazer alguma transformação se você nem sabe se tem outlier?
Não adianta querer pular para cá, não adianta querer aprender testes de hipótese e previsão sem antes aprender a fazer o básico. O básico que resolve, como nosso colega disse aí, 80% dos problemas. É análise exploratória de dados, certo? Então, vamos lá. O que faz com que o analista saiba quais perguntas fazer, o que investigar, é justamente técnicas como essa. É justamente você saber fazer uma análise exploratória dos dados. E quando você faz uma análise exploratória, você pode colocar lá só média e mediana. Mas você pode também colocar medidas de dispersão. Você pode estudar mais sobre os outliers, entender se aqueles outliers fazem sentido ou não. Fazer técnicas de correlação e IV. Tudo isso agrega muito valor para que você, primeiro, possa fazer análises melhores, possa aplicar os testes estatísticos de maneira mais segura e mais eficiente e chame atenção no seu portfólio das empresas. Certo?